E a nossa história de hoje fala sobre o bom pastor. Está no livro de Lucas, no capítulo 15, do 1 ao 7. Eu vou ler para vocês os 2 primeiros versículos que diz assim. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles? Sabe, crianças, Jesus, ele estava conversando com as pessoas, porque onde Jesus estava, sempre tinha muitas pessoas. As pessoas iam ao encontro de Jesus porque queriam ouvir as suas histórias, muitos iam ser curados por ele, então iam coxos, iam aleijados, iam cegos, surdos, e Jesus curava as pessoas. Mas também estavam com eles ali, a Bíblia fala quem? Vamos ler aqui no versículo 2, os fariseus e os escribas, que eram os religiosos, e também estavam os publicanos e os pecadores. Quem eram os publicanos? Eram os coletores de impostos. Eles cobravam as pessoas os impostos e eles também não eram bem vistos pelas pessoas. As pessoas não gostavam deles porque eles cobravam dinheiro. E estavam os pecadores, que eram as pessoas, todos nós somos pecadores, as pessoas que seguiam a Jesus para conhecer a Jesus. Então, eles começam a reclamar porque Jesus estava dando atenção para aqueles pecadores. Quem é esse que conversa com pecadores? Então Jesus, para que eles entendessem, Jesus conta para eles uma parábola, que é uma história que Jesus usava para um ensinamento. E aí Jesus começou a contar para eles a história de um pastor de ovelhas. Você sabe como que a ovelha faz? Ó, que ovelha. As ovelhas, eles fazem assim, mé, mé. E aquele homem cuidava tão bem das suas ovelhas. Ele era um pastor muito amoroso. Ele era um pastor que levava as suas ovelhas para o pasto, para comer a grama verdinha, levava para beber água lá no riacho, aquela água bem fresquinha, bem geladinha. Ele pegava as pequenininhas no colo. E sabe, crianças, aquele homem, ele tinha muitas ovelhas e ele conhecia cada uma. E também as ovelhas conheciam a voz do seu pastor. Olha que interessante. E sabe quantas ovelhas aquele homem tinha? 100 ovelhas. Eram muitas ovelhas, muitas ovelhas. E aquele homem sempre contava todas aquelas ovelhas quando ele ia levar lá para o aprisco. O aprisco é um lugar onde guarda as ovelhas. Então ele levava as ovelhas para o pasto, para comer a grama verdinha. No final do dia levava as ovelhas lá para o aprisco e começava a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Chegava até 90, 91, 92, 93. Conta aí comigo. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Quando chegava na 100, ele falava, estão todas aqui. Fechava a porta do aprisco lá e elas ficavam dormindo à noite. Aquele pastor, ele conhecia cada ovelha do seu rebanho. E cada ovelha era muito importante para ele. Era muito especial para ele. Isso me faz lembrar, sabe de quem? De Deus. Porque para Deus, nós somos especiais. Deus, que é o criador de todas as coisas, criou a natureza, criou as aves, criou as plantas, criou os animais, criou a você e criou a mim. A Bíblia diz porque Deus amou o mundo, ele criou todas essas coisas porque ele nos amou. E ele tem esse amor especial por nós, assim como aquele pastor tinha aquele amor especial por suas ovelhas. Mas um belo dia, aquele pastor tinha levado as ovelhas para pastar, para beber água fresquinha, para correr, para brincar lá no capim, na grama. E à noite ele trouxe as ovelhas para guardar. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Conta aí. 97. Quantas ovelhas ele tinha mesmo? 100. 98, 99. Estava faltando uma ovelhinha. Era aquela mais
sapeca da turma. Era floco de neve. E ele olhou assim e falou: onde está floco de neve? Onde está floco de neve? Sabe, crianças, a ovelha tinha se perdido. E sabe, me faz lembrar aqui do versículo de Isaías 53:6, que diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sabe o que é iniquidade? É pecado. E todos nós, a Bíblia diz que nós andamos como ovelha perdida. Cada um quer viver a sua maneira, quer viver teimando, quer viver fazendo as coisas que não agradam a Deus. Mas Jesus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Iniquidade quer dizer pecado. Você sabe o que é pecado? É tudo que a gente pensa, fala e faz que não agrada a Deus. Sabe? É terrível ficar perdido, não é? Assim como aquela ovelhinha que estava perdida, o pastor sabia que ela estava perdida e estava longe. Então, sabe o que aquele pastor fez, crianças? Ele guardou as 99 lá naquele aprisco e foi procurar a ovelhinha perdida, sabe? Assim como o pastor era o único que poderia salvar aquela ovelhinha, Jesus, ele é o único que pode salvar a mim e a você dos nossos pecados. Jesus, o perfeito Filho de Deus, que nunca mentiu, nunca falou palavrão, nunca fez nada de errado, mas ele deu a sua vida por nós. Lembra do nosso versículo? Jesus é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Nós somos as ovelhas de Jesus. Nós andamos desgarradas como essas ovelhas. Mas Jesus, perfeito Filho de Deus, derramou o seu sangue naquela cruz pelos nossos pecados. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele voltou a viver novamente. Por isso, por causa do que Jesus fez, eu e você podemos ter os nossos pecados perdoados. Assim como Jesus pode nos salvar do pecado, só aquele pastor poderia salvar aquela ovelhinha. E o que ele fez? Ele saiu à procura daquela ovelha. De repente, ele não mediu esforços. Ele subiu o morro, desceu o morro atrás daquela ovelhinha, procurando aquela ovelha que ele amava tanto, tanto. E sabe, crianças, o que aconteceu? De repente ele ouviu um... Olha, a ovelhinha estava ali desesperada, toda machucada. A Bíblia diz que aquele pastor desceu lá embaixo, onde ela estava toda machucada, pegou ela com todo carinho e, achando-a, pôs sobre os seus ombros gostoso. Quer dizer, agitou ela bem gostoso no ombro dele. E chegando em casa, convocou os amigos, os vizinhos e disse: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aquele pastor agora estava feliz, porque ele tinha encontrado a sua ovelha perdida. Sabe, crianças, Jesus, ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Assim como aquele pastor que foi lá embaixo, lá no meio do mato, e achou a ovelhinha, Jesus também. Ele deu a vida por mim e por você. Ele derramou o seu sangue naquela cruz por mim e por você. E quando Jesus contou essa história para aqueles homens que estavam ali, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, Jesus contou aquela história porque Jesus queria que eles entendessem que eles tinham que admitir o seu pecado, mas que eles precisavam crer em Jesus e pedir perdão pelos seus pecados. E era isso que Jesus tinha contado, essa história tão especial para aqueles homens. Tinham contado essa parábola tão especial que o bom pastor, ele não mediu esforços. Ele deu a vida dele, arriscou a vida dele para buscar aquela ovelha perdida. E Jesus também, ele deu a sua vida pelos seus pecados e pelos meus pecados.
Talvez você ainda não recebeu Jesus na sua vida. Você hoje precisa reconhecer que é pecador e reconhecer que Jesus, ele é o bom pastor que deu a vida dele por você. Talvez você já recebeu Jesus em sua vida, mas está vivendo longe de Deus como aquela ovelha, como a floco de neve, longe, desobedecendo, vivendo a sua própria vida, vivendo do seu jeito. Hoje, Jesus quer que você volte para Ele, que você volte para a casa de Deus, que você reconheça que você precisa dele. Talvez você esteja longe dos caminhos do Senhor. Hoje você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Não fique perdido como aquela ovelha. Volte para os caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe, que você possa ficar firme nos caminhos do Senhor. Você que está longe dos caminhos do Senhor, volte para o aprisco dele. Volte para a casa do Pai. Por quê? Porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Vamos orar? Pai, muito obrigada, porque hoje aprendemos que nós somos ovelhas, que nós vivíamos desgarradas como ovelhas que não tínhamos pastor. Mas o Senhor mandou Jesus, o bom pastor, para morrer naquela cruz pelos nossos pecados. Obrigada, Deus, nós te agradecemos pelo teu grande amor em nossas vidas. Nos ajude a ser gratos e a viver uma vida que te agrade. Também te peço por aqueles que talvez estejam longe dos teus caminhos, que eles possam, ó Deus, voltar para ti, para o teu aprisco. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.